continuando então com o Dom João Francisco, falando sobre Bíblia. Dom João, hoje em dia é comum nós encontrarmos pessoas que não conseguem ter um contato, não conseguem acessar a Bíblia tão facilmente, muitas movidas por um certo medo, né, que muitas pessoas passam a respeito de certos escritos, e outras também porque não consegue dar tanto crédito ao que está escrito. Muita gente diz, tal coisa não aconteceu assim, tal coisa aconteceu diferente, foi escrito de outra maneira. Então, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que, porventura, tenham medo ou tenham dúvidas na hora de acessar, de buscar informações, de buscar o aprendizado necessário na Bíblia? Eu me lembro do depoimento de uma senhora de uma certa idade que não sabia ler, não sabia escrever. Ela disse que conseguiu, numa certa altura, que a netinha dela lesse todo dia um trecho da Bíblia para ela. E ela dizia que depois de um tempo ela começou a compreender o que ela antes nunca compreendia. Isso significa que a Sagrada Escritura ela se autoexplica. Então mesmo quem não entende, quem não conhece, se tiver humildade, se tiver simplicidade e procurar ler, evidente que se forem trechos mais difíceis, que são cheios de símbolos, então é bom deixar de lado, mas há tantas passagens bonitas, simples, pegando mesmo os evangelhos e as cartas, os salmos, orações bonitas, mesmo que ali também possa haver passagens que às vezes parece que são difíceis de entender, o importante é a gente não ficar preso àquela passagem que a gente não entende, então a gente lê adiante. E quando então a gente encontra uma passagem que parece clara, onde parece que Deus fala, então a gente ouve, a gente ali faz, a partir dali faz a sua oração. Então realmente não é que seja tão simples ler a Sagrada Escritura, é verdade. E muitas pessoas tropeçam nisso. Ou então não tem medo, então não leem por causa disso, ou então se aventuram e dão a sua explicação. Então aqui é perigoso a gente adotar aquilo que se diz o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, cada pessoa tem sua liberdade, mas simplesmente interpretar como a gente quer a Sagrada Escritura não me parece ser a gente ser justo com a Sagrada Escritura, porque a gente precisa saber o que quis dizer aquele que escreveu aquilo ali. A Bíblia não é um livro em que está dito de imediato aquilo que Deus diz. Quer dizer, é um livro que conta a história de um povo e tem ali várias formas literárias, foi escrito em várias épocas. E no meio disso a gente precisa ir percebendo como aparece ali a voz de Deus. A gente não pode fazer isso de qualquer forma. Então precisa ter uma boa medida de humildade diante da palavra de Deus, um pedido forte, intenso de ajuda do Espírito Santo. Então a gente vai caminhando. Para nós, na Igreja Católica, nós temos muitos livros que nos orientam, que nos ajudam, explicam cada livro da Bíblia, quando foi escrito, qual a sua origem, qual a razão, em que tempo da história do povo de Israel, que realidade se vivia ali, mostra as várias partes do livro e, enfim, fala do seu autor, do autor que a gente não conhece, tem um nome ali, mas não se sabe bem quem foi exatamente. Então há muitos livros que explicam muito bem de como a gente pode caminhar. E mesmo assim a gente sabe que a Sagrada Escritura, a Bíblia é um livro em que é muito estudado. É muito estudado. Os exegetas, são os estudiosos da Bíblia, estão sempre à procura de entender melhor o que Deus diz ali, naquilo que está escrito ali. Então tem o aspecto humano da Bíblia, que é o que foi escrito, que nós lemos, e tem o aspecto divino, o inspirado, o Espírito Santo que age e que se revela ali dentro. Então é muito importante que a gente tenha humildade, que não tenha medo, peça ajuda, e na Igreja Católica há muitos cursos de Bíblia, há muitos livros que orientam. Se a gente quer, se a gente tem o desejo, não vai faltar ajuda. É só ir até a sua igreja, na paróquia, pedir ao padre ou alguém que está ligado a essa atividade e terá a ajuda necessária. Então o senhor falava sobre os cursos bíblicos que as paróquias oferecem, né? Nas paróquias tem muitas pessoas instruídas, aptas a informar e orientar, os padres principalmente. Então um conselho interessante talvez seja o de as pessoas não recorrerem tanto ao recurso internet. Como a gente percebe, é muito comum, né? Pipocam no Facebook e outras redes sociais comentários sobre passagens bíblicas que nem sempre estão dentro daquilo que o magistério da igreja explica, né? Porque a Igreja Católica se apoia na tradição, na escritura e no magistério. Compete ao magistério da igreja explicar, orientar e ensinar a partir da Bíblia. Então, através daquilo que o Dom João nos falou, nós temos um recurso muito fiel, que é a igreja.
é lá, é na sua comunidade, nos círculos bíblicos, nas reuniões de grupo, é lá que você vai aprender a ler a Bíblia e entender o que ela quer dizer para a sua vida, para a nossa vida e para a sua caminhada enquanto agente de pastoral, enquanto cristão. Então, hoje, além dos livros, que são muitos e variados, que são católicos, escritos pela Igreja, por pessoas entendidas a respeito da Sagrada Escritura, também está muito acessível de tanta gente a internet, com toda a sua, digamos, toda a sua riqueza, com sua multiplicidade de oferta de conteúdos. Mas é muito importante que nós tenhamos um espírito crítico diante de tudo isso. Na internet todo mundo coloca o que bem entende. E há muita gente que também fala de Deus, fala da igreja e dá a sua opinião, diz o que acha fala como quem tem autoridade. E muita gente fala coisas muito parecidas com a verdade, mas que não são verdadeiras. E então é importante que, se a gente se aventura a entrar na internet e a navegar por e a procurar alguma coisa sobre a partir da Sagrada Escritura, a gente deve sempre se perguntar: é assim mesmo? E se alguma coisa deixa dúvida, eu vou checar isso com alguém que entende. Senão a gente acaba, em linguagem bem simples, engolindo tudo que vem pela frente e pode ter uma bela de uma indigestão, né? E isso desorienta a vida da gente. Há muita gente dizendo coisas que só confundem. E isso é agora, e hoje, por causa dos meios de comunicação, isso é muito mais intenso, mas sempre foi assim ao longo da história, desde o início do cristianismo. Basta ler as cartas de São Paulo para ver o quanto São Paulo tinha trabalho em chamar a atenção das comunidades que ele fundou, para onde ele escrevia, a essas comunidades a que ele escrevia cartas, sempre procurando alertar sobre os falsos profetas, as pessoas que diziam coisas que não eram verdadeiras, as heresias, que eram às vezes muito parecidas com a verdade, mas que traziam embutidas muitos erros. Então, assim também em relação à Sagrada Escritura, a internet, é interessante saber aproveitar muita coisa boa, mas é bom saber discernir, saber distinguir aquilo que está certo daquilo que não está. Se você tiver dúvida, procure informações. Se perceber que alguma coisa não está muito de acordo com aquilo que você conhece sobre a igreja, procure ajuda. Não se deixe levar na conversa ser mais nem menos, porque essa é a pretensão de muita gente, é um risco sério para nós, para cada um de nós, né, para a nossa vida pessoal, e certamente não é isso que Deus quer, né? Então, é muito importante que a gente se instrua para poder ter pelo menos a capacidade de perceber onde as coisas não estão bem, para poder então optar pelo certo e caminhar mais seguro. Dom João, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa Anunciando a Boa Nova. E no próximo mês nós estaremos aqui conversando mais um pouquinho com o Dom João Francisco Salme, da próxima vez sobre missão. Está bem, eu agradeço a oportunidade que me é dada para poder falar a você e também agradeço por ter me ouvido. E, sobretudo, é importante não o fato de eu ter falado, de ser eu ou outro, mas importante é ouvir a palavra de Deus, do que Deus tem a me dizer nesse momento da minha vida, para que eu, cumprindo com o que Ele me diz, eu cumpra com o meu papel nesse momento da história e seja um protagonista. Quer dizer, que eu, vivendo nesse tempo, ajude o mundo a ser melhor. Então, o voto é que você seja feliz no meio dos seus e que essa programação e tantas outras façam bem a todos. Muito obrigado.